Amém, graça e paz mais uma vez. Que bom vocês estão aí desse lado, Pai. E desde já eu queria pedir, porque eu sei pedir que vocês ponham um like se vocês acharem, né? Que não é nada obrigado, mas eu sei que o YouTube ele só passa adiante se tiver likes e o nosso interesse, e eu penso que também o teu interesse é que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus e tenham essas experiências maravilhosas com Deus, porque não queremos só para nós, eu também não quero só para mim, por isso que eu escrevi, por isso que eu estou aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Então, dirigir, eu estava falando assim no outro capítulo, eu falei sobre dirigir uma célula que dá muita alegria e dá muita alegria dar aos outros, né? Que, como diz a palavra de Deus, dai e ser-vos-á dado, medida recalcada, medida sacudida, e não é só no material, não, é em tudo. Se a gente dá amor, se a gente dá a palavra, a gente realmente recebe, porque Deus ele cumpre a palavra dele, né? Então, mas desculpem, há momentos também, todos nós passamos por momentos difíceis, eu também passei momentos de desânimo, tudo isso faz parte da caminhada, não é? Dirigir um desses pequenos grupos representa para mim um prazer muito grande e muita alegria, mas é uma grande responsabilidade e nem sempre as coisas correm como a gente quer, às vezes há problemas lá dentro e assim a gente lida com pessoas, não lidamos com objetos que ficam lá quietos e calados, né? Há sempre coisitas, né? Durante a minha caminhada com Deus não tive só momentos de alegria e de gozo, não. Também passei por tristezas e desânimos. Um dia estava tão desanimada e sem forças que antes de ir para a reunião orei da seguinte maneira: Senhor, olha só esta oração. Senhor, peço-te que toques o coração de cada pessoa que hoje não vá ninguém à reunião. Que oração tão feia, quero dizer, olha, uma oração dessas, que não vá ninguém. Normalmente eu orava, ó Senhor, traz, ó Senhor, abençoa, e naquele dia eu pedia, tal era o meu estado de desânimo que eu disse, olha, que não vá ninguém. Eu ia porque tinha essa responsabilidade, mas eu não me sentia com forças nem ânimo de ver as pessoas, de falar qualquer coisa, muito menos com as coisas de Deus, porque com as coisas de Deus a gente precisa ter a graça de Deus, precisa ter a unção de Deus, a presença de Deus. Eu não estava bem, não é? Nem deve ser necessário dizer que Deus não me ouviu. As pessoas foram como de costume, todo mundo foi, eu acho que ainda foram mais, né? E Deus, na sua grande misericórdia, atuou como se eu não estivesse desanimada, quer dizer, as pessoas nem deram conta, porque Deus, acho que derramou um balde de unção mais especial, não é? Porque Deus dá-nos, precisa de um pouco, dá um pouco, precisa de mais, Deus dá mais. Deus é assim, quer dizer, é Ele, é Deus e pronto, né? Afinal de contas, o trabalho é dele e para ele, e também não faz parte do caráter de Deus apoiar o desânimo. Antes, levanta quem está caído e dá força ao cansado. Ele levanta, não é como ele fez comigo, não é? E foi isso que ele fez naquela noite, de uma maneira realmente bem especial, não é? Como eu disse, é aquilo que a gente precisa, quando ele precisa, ele dá, não é? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o apóstolo Paulo, né? Quando ele estava também dizendo que tinha o espinho na carne, né? 2 Coríntios 12, 9. Então, quer dizer, eu não podia, eu não tinha forças, assim, ok, mas eu posso. Deus disse, então fiz a obra e pronto, né? Mas também houve outra que eu fiz uma oração diferente. Já tinha aprendido a lição de que sem oração nada acontece. E eu queria que acontecesse, claro, eu não ia sair de casa depois de um dia de cansaço, ou que fosse direto do trabalho, ou que fosse que terminasse mais cedo. Eu não iria lá para que nada acontecesse. A gente quer sempre a presença de Deus e que algo aconteça, não é? Então eu nunca ia para uma reunião de grupo pequeno e para outros sem orar, sem pedir primeiro a Deus que me usasse e que manifestasse o seu poder. Como disse Jesus, sem mim nada podereis fazer, quer dizer que eu ia lá sem Deus, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, não adianta nada, não é? E eu já tinha constatado isso mais do que uma vez, que era assim mesmo, não é? Então, num desses dias, enquanto orava, antes de ir para a igreja, né, para a reunião do grupo, veio-me à mente a passagem do 1 Reis 18, a qual conta que o profeta Elias mandou juntar os 450 profetas de Baal
que era um Deus lá, não sei, que é uma confusão qualquer. É um Deus, porque eu sempre dizia, às vezes a Bíblia diz assim, o Deus dos deuses, e eu penso assim, mas Deus de Deus, o quê? Quer dizer, só tem um Deus. Um Deus verdadeiro é o Deus que fez os céus, a terra, o mar, a nós, e não há outros. Os outros que podem lhe chamar e considerá-los Deus, porque vivem para eles, mas Deus, só há um, não é? Então, quer dizer, aí lá estava o tal Baal, não é? E tinha profetas ainda, por cima tinha profetas, 450, quer dizer, não era pouco, quer dizer, um povo todo dirigido a esse tal de Baal, ainda tinha profetas que profetizavam mentiras e coisas loucas, e então o profeta Elias disse, vai junta todos aqui para os matar, vamos terminar com isso, basta, porque eles já estavam recebendo muitos castigos da parte de Deus por não buscar a ele, buscar outras coisas. Então o Elias, ele disse, não, vamos acabar com isso, né? E disse que não falte nenhum, né? E eu, inspirada por essa passagem aí, disse que nenhum deles escape, né? Então, inspirada de outra maneira, né? Inspirada por essa passagem, eu orei pedindo ao Senhor que naquela noite trouxesse todos os que pertenciam ao grupo, até mesmo aqueles que algum dia tivessem estado só lá uma vez, olha, a minha oração, não é? Que nenhum deles faltasse, mas claro, para serem abençoados naturalmente, como no caso, portanto não era para ser mortos, não é? Quer dizer, ali no Baal era para serem mortos, para não andarem profetizando mentiras e levando o povo a crer nessas mentiras, ali não, ali era para serem abençoados, não é? Naturalmente, não é? Quando se iniciou a nossa reunião, no horário habitual, logo começaram a chegar outras pessoas, que tínhamos aquelas que costumavam vir, que eram assíduas, não é? Começaram a chegar outras pessoas, e chegaram. Algumas delas em visitas, algumas delas tinham estado apenas uma só vez connosco, isso já há mais de um ano, quer dizer, estás aí, né? Que bom, veio naquela noite, né? A sala encheu-se e foi uma noite muito abençoada, muito especial. Eu estava transbordando de alegria e satisfação. Claro, eu vi que foi uma coisa bem espetacular, não é? Partilhei então com o grupo a oração que tinha feito antes de sair de casa, né, para a reunião, para nos lembrarmos do quanto uma oração pode alcançar. E Deus diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso está escrito no Salmo 2:8. O mesmo Deus que diz, pede-me, Ele quer que a gente lhe peça, não é? Eu pedi, Senhor, traz todos. Que às vezes as pessoas vêm uma vez, depois ficam assim, e tal, assim, todos aqueles que deviam estar, traz tudo para lá, né? E Deus foi maravilhoso, né? Então, Ele que diz pede, Ele quer nos dar, não é? Por isso que Ele diz pede, não é? Quer que a gente peça, não é? Se precisas de alguma coisa, pede a Deus, porque Deus diz assim, nada tendes porque nada pedis. Então pede, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não é? Quer dizer, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, não é assim de qualquer jeito, pedireis o que quiserdes, vos será feito, porque nós vamos fazer orações que estão de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está na Bíblia, amém, não é? Então, às vezes fazemos orações muito mesquinhas, né? Quer dizer, a nossa parte é pedir e Deus quer dar, não é? Às vezes nós fazemos orações muito mesquinhas. Pedimos de acordo com o nosso conceito, o conceito que nós temos de Deus. Mas Ele é grande, o seu coração é grande, as suas mãos são grandes. Então Deus é grande. Não vamos pedir, eu já ouvi pessoas assim a dizer, Senhor, se tu me desses, parece que Deus lhe custa dar. Não, Deus gosta de dar. Deus é doador. Quer dizer, Ele deu a vida, Ele dá-nos a vida, Ele deu-nos tudo, não é? Às vezes quando eu vou no supermercado ou numa frutaria, eu vejo aquele monte de variedades de frutas, aqueles legumes, todos às vezes estão expostos assim de uma maneira tão maravilhosa. Quer dizer, Deus dá-nos tanta coisa, tanta variedade, não é? Não temos que lhe pedir a Deus, uma coisinha lá, por favor, menos isso tu podes dar. Não, peçamos a Deus bastante, porque Ele tem bastante, não é? Como eu escrevi aqui, não é? Deus é grande, o seu coração é grande, as suas mãos são grandes. Deus é grande em tudo, não é? Então, note-se que o Salmo fala de nações,
coisas grandes, não é? Quer dizer, pede-me eu te darei nações, é muita coisa, não é? Mas é Deus que diz, não é? Ele quer nos dar coisas grandes, mas nós pedimos de acordo com a nossa pouca fé. É pena, não é? Quer dizer, às vezes a gente realmente não tem fé para pedir assim, não é? E Deus gosta, sabem que Deus gosta que a gente seja ousada na oração, não é? Como eu disse, como foi aquela parte que eu contei do testemunho de encontrar o apartamento. Ó Senhor, eu quero assim, quero que me venham dar. E Deus assim, ela está com fé, então vamos lhe dar, não é? E foi assim que Deus fez, não é? Por isso é que às vezes Ele diz, seja-te feita então conforme a tua fé. Às vezes, não estou a dizer que é sempre assim, não é? Como lemos nos Evangelhos, se tão somente eu tocar a orla do teu vestido eu vou ser curada. E o que é que Jesus diz? Seja feita tão consoante a tua fé. Então tenhamos cuidado, não é? Se nós olhamos para Deus e pedimos uma coisinha pequenina, vamos examinar o que também está a nossa fé. Porque a gente possa ter uma fé e pedir coisas grandes ao Senhor. Eu quero o mundo inteiro para ti. Amém? Se a nossa fé for pequena, a resposta pode ser de acordo com ela. Cuidado, não é? Mas se for grande, se pedirmos coisas grandes, a resposta de Deus é a mesma. Seja-te feito segundo a tua vontade, não é? Conforme a tua fé. Não, conforme a tua fé. Então não tenhamos medo de pedir algo grande e deixemos que Deus nos surpreenda. Porque Deus é um Deus que gosta de surpreender. Positivamente, não é? Para que o seu nome seja glorificado e honrado por causa da manifestação da grandeza do seu poder. Né? Deus gosta de nos surpreender, Deus ama-nos, é como os pais gostam também vamos preparar uma festa, não digas nada, é uma coisa assim, e abre a porta, está lá aquela música, festa de aniversário, toda, né? E Deus ainda é mais do que nós, porque Deus é Deus, né? E nós somos gente. A oração torna-se eficaz quando a fazemos de acordo com a vontade de Deus. Como Ele diz, se vós estiverdes em mim, como disse antes, né? A minha palavra estiver em vós, pedireis tudo, aqui diz tudo, lá no João 15:7, o que quiseres e vos será feito. Temos de ter fé e estar de acordo com a palavra de Deus nas nossas orações. É da vontade de Deus que as pessoas ouçam a sua palavra e se convertam e sejam salvas. É por isso que Deus respondeu naquela maneira tão grandiosa, não é? Deus foi trazendo as pessoas, não é? Aliás, eu penso que aquela oração nasceu no coração do próprio Deus. Não foi como disse, aquela palavra lá do Elias, que diz que não falta ninguém para matar os profetas. Eu fui fazer ao contrário, que venham todos, não falta nenhum. E Deus assim fez, não é? No final da reunião fomos convidados, né? A igreja tem várias salas assim, e do nosso grupo fomos convidados para ir na sala ao lado, que estava outro grupo, né? Que era vários. Quando lá cheguei, fui surpreendida por me estarem a cantar os parabéns. Apenas eu entrei, já estava lá aquele grupo todo, parabéns a vocês. Credo, como é que é isso, não é? E a sala estava toda enfeitada com uma mesa cheia de comida apetitosa, com as especialidades brasileiras e portuguesas. Fiquei sem palavras. Que é isso? Isso é para mim? Pois nem sequer era o dia do meu aniversário. Não sei porque me fizeram tudo isto. Não me achava merecedora de tão grande consideração e tanto amor e carinho. O meu aniversário era uma semana mais tarde, mas eu estaria em Portugal de férias e eles não quiseram deixar de festejar o meu aniversário. Deus preparou tudo isso porque Ele tem um propósito em tudo, não é? Quer dizer, eu fazia aniversário, normalmente o aniversário, eu estava sempre com os meus familiares aqui. Quer dizer, que agora estou aqui em Portugal, né? Estava sempre, então, quer dizer, exatamente uma semana antes já me festejaram o aniversário, não é normal, mas Deus, depois vocês vão ver porquê, né? Acho que foi por isso, né? Entre as pessoas que me estavam a dar os parabéns encontrava-se também o Mário, que veio a ser meu marido. Desde esse dia começou a manifestar interesse por mim, mas eu estava com receio, eu não o conhecia. Era o Mário, né? No dia seguinte, a Lourdes, que tinha organizado toda aquela festa de aniversário antecipado, telefonou-me e perguntou o que é que eu tinha achado de tudo aquilo que acontecera no dia anterior. Ainda tocada e agradecida por tudo, respondi-lhe que fora maravilhoso,
e agradeci toda a sua atenção e o carinho para comigo. Claro, foi uma coisa assim que ela telefonou para toda a gente, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, a sala toda decorada, tudo ali. É claro que eu ia agradecer, né? Então ela respondeu, quando eu lhe disse, muito obrigada, quer dizer, é uma coisa assim que eu nem pelo pensamento me passou, não é? Quer dizer, mas ela respondeu, penso que Deus fez tudo isso para que tu te lembres do dia em que conheceste o teu marido. Meu marido? Como é que foi isso? Conhecer o meu marido, nem sequer tinha falado com o Mário. Aconteceu tanta coisa naquele dia que nem deu tempo para tudo. Quer dizer, ele era uma das pessoas que estava lá, que tinham vindo, coisa de bem a saber. Ela disse que ia ser o meu marido, credo, quer dizer, eu nem tinha palavra, o que é que está acontecendo, não é? Quer dizer, e para ser sincera, também nem me passou pela cabeça tal coisa. Mas aquela palavra atravessou o meu interior como se fosse uma espada, e fui para Portugal e pensei nesse assunto, porque aquilo era uma palavra, sabe quando Deus dá uma palavra através de outra pessoa e ela entra assim foi aquilo assim, não é? Quando voltei de férias, o Mário convidou-me para jantar num restaurante e eu fui. Para a minha surpresa, senti-me muito bem com ele e falámos como se já nos conhecêramos há muito tempo. Na segunda vez que nos encontramos, pronto, ele já veio na minha casa, perguntou-me então se eu tinha uma guitarra. E logo eu fui buscar. Eu tinha pedido a Deus alguém que tocasse guitarra e fiquei contente por saber que ele tocava. Nesse dia, depois de cantarmos alguns louvores, ajoelhámo-nos e orámos, pedindo a Deus que nos mostrasse se era ou não verdadeiramente da sua vontade o nosso relacionamento, porque não adiantava nós querermos ou sentirmos, e Deus que conhece o futuro, Ele sabe o que é melhor para nós, não adianta nós, Deus, não é? Se a gente às vezes conhece alguém, se você conhece alguém, pergunta a Deus, Deus tem a direção, porque o casamento é bom, é instituído por Deus, tudo bom, mas tem dificuldades, então nós precisamos saber, porque depois quando vem as dificuldades, mas foi Deus, ou foi Deus que me pôs aqui neste caminho, ou então se formos nós, sem Ele, não é? Deus precisa de estar no nosso casamento, não é? Antes de tudo isto ter acontecido, o Mário já tinha planeado umas férias na Hungria com os tios. Nos contactos telefónicos que se seguiram, começou a falar em casamento. Aquilo era demais para mim, ainda não estava preparada para isso e achei que ele estava indo depressa demais, não é? Eu já tenho ouvido depois disso, ouço, não, o namoro não existe, quer dizer, se a gente sabe, para as pessoas cristãs, não é? Que são realmente crentes e tementes a Deus, não há namoro, sabe que e na Bíblia não existe esse namoro, sabe que é da vontade de Deus, é planeado por Deus, já casa, não é? Mas eu não estava preparada para isso. Nem de longe, não estava mesmo, não é? Assim, a minha reação foi um choque, não é? E quando ele telefonava, eu já não atendia. Tirava o telefone da ficha e já nem ouvia, não é? Porque disse, não, está muito rápido. Tinha-me acostumado a partilhar as coisas que iam acontecendo com a minha companheira de oração. Mas ela, nesse momento, estava de férias noutro país e demorou bastante tempo, não é? Quer dizer, demorou. A Luísa era outra amiga que conhecia já há bastante tempo e com ela tinha uma grande afinidade espiritual. Qualquer coisa lá telefonava eu à Luísa, olha Luísa, vamos orar. Ou a gente encontrava-se também para orar. Mas procurei-a, porque eu estava numa aflição e agora? Quer dizer, é Deus que está nesse assunto, não é Deus o que é que eu faço? É bom pedir conselhos, não é? E principalmente orando, pessoas que oram, não é? Procurei para de alguma maneira pedir conselho e orarmos juntas sobre este assunto, mas quando telefonei o marido comunicou-me que ela tinha acabado de ser internada no hospital e claro, não ia telefonar para o hospital, olha, estou numa aflição, não, pronto, deixei. Quer dizer, conclusão, fiquei só eu e Deus, né? Era uma decisão que eu tinha que tomar, não tinha influência de ninguém, Deus preparou aquele momento e por um lado foi bom, eu senti-me realmente só, não é? Naquele momento senti-me muito só, faltando-me o apoio espiritual de outras pessoas para me aconselharem, já que Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E pode ser que Deus preparou tudo dessa maneira
para que eu tivesse de tomar uma decisão dependente somente dele. Não sei se foi assim, só sei que Deus tem tudo sob controle, mesmo quando nós não acreditamos que seja assim. Como eu não respondi aos telefonemas, o Mário começou a ficar preocupado. Será que aconteceu algum... porque eu tirei a ficha do telefone, tirei o telefone da ficha, não é? Tirei, então, lá do outro lado ele ouvia o telefone tocar, só que eu não ouvia. Pronto, aquilo tinha-me afligido bastante, né? É só para vocês entenderem. Ele começou a ficar preocupado, porque ele ouvia o telefone, ninguém atendia. Será que aconteceu alguma coisa? Teve algum acidente? Mas depois de ter falado com os amigos, nossa, de saber que nada me tinha acontecido, começou a duvidar do meu interesse por ele. Essa situação levou, junto com os tios, né, que estavam juntos na Hungria, a procurar Deus de uma maneira mais intensa. Até que chegou um momento que o Mário fez a seguinte oração: Pai. Ele é pai. Olha lá, é pai, né? Deus é pai. É pai que cuida dos seus filhos e que quer o melhor para os seus filhos. Não é um Deus distante, um Deus que não se interessa. Ele é pai, né? Pai, se o meu relacionamento com a Aida é da tua vontade, inquieta o coração dela e que ela me telefone ainda hoje. E se ela não telefonar, então eu entendo que não é da tua vontade e esqueço. Pronto, não é, não é. O que é que vamos fazer, né? Ao ouvir esta oração, os tios do Mário ficaram como indignados. Que oração é essa? Que fizeste já passa das 11 da noite? Na Suíça, a partir das 21h30, já ninguém telefona para ninguém. A não ser que seja uma coisa muito grave, não é? Mas não se telefona, porque é assim. Toda a gente se levanta cedo também, né? É diferente. E, portanto, já ninguém telefona a partir dessa hora e a Aida já tem a mentalidade suíça. Pois, né? Quer dizer, na terra onde existir faz como ouvir, quer dizer, se lá é assim, eu não vou fazer diferente só porque eu sou de um país diferente. Temos que nos adaptar às leis e às regras e aos costumes do país onde a gente vive, não é? Naturalmente eu não sabia nada do que se passava lá do outro lado, né, na Hungria, e deitei-me nesse dia, portanto isso foi um outro dia, né? Com a decisão de lhe telefonar no dia seguinte. Eu tinha folga, disse, agora estou cansada com essas coisas todas, isso perturbou-me bastante, agora vou descansar e amanhã, quando estiver mais tranquila, eu telefono. Ok. E vou-lhe pedir desculpa e vou-lhe explicar essa coisa toda. Mas como eu comecei, quando fui para a cama, comecei a sentir uma grande inquietação dentro de mim e uma falta de paz, e pensei, se eu não lhe telefonar hoje, não vou conseguir dormir. Né? Quer dizer, aquilo que ele tinha feito a oração lá, eu não fazia nem ideia, né? Eu só sei que eu senti uma grande inquietação, não é? Olhei para o relógio e vi que faltavam apenas 5 minutos para a meia-noite. Ainda que eu acorde, pensei eu, não é? Pessoal, vou ligar, porque senão não durmo, não é? Pensei, bom, ele deve estar a dormir, mas ainda que eu acorde, olha, é bom, a gente resolve essa situação. Ele vai ficar contente e vamos esclarecer a situação, e é bom tanto para mim como para ele. Pouco tempo depois daquela oração estranha, né, que ele faz, ainda hoje, né, se ela telefonar ainda hoje é porque é da tua vontade, e se não for, pronto, esquece, né, quer dizer, pronto. Depois dele ter feito aquela oração estranha, o telefone tocou no quarto do hotel onde o Mário estava. Aí os tios, né, vai lá, disseram-lhe os tios, que estavam no quarto ao lado, deve ser a Aida. Conversámos, esclarecemos, pusemos os pontos nos is, né? Porque assim, assim não. E depois dos nossos contactos de telefone, essa foi a nossa primeira briga. Já tivemos briga por telefone, vocês veem que os relacionamentos dão briga também, né? Quer dizer, não é só beijinho e tudo bom, nada. Também foi a nossa primeira, né? Quer dizer, pronto, a primeira, pronto, tá bom. E depois dos nossos contactos de telefone que voltaram à normalidade. Mas esse telefonema, 5 para a meia-noite, não se esqueça, né? Que a do Mário tinha dito, se ela telefonar até hoje, 5 para a meia-noite é hoje, a partir da meia-noite e 1 minuto já é o dia seguinte, né? Quer dizer, olha, imagina se eu telefone 6 minutos mais tarde, lá ia o marido, não tinha? Então vejam, né? Quer dizer, é bom seguir esses impulsos que Deus dá, não é? Vou obedecer, não é? Obedeçam, que é bom obedecer a Deus, não é?
Esse meu telefonema foi para eles uma grande confirmação de que o nosso relacionamento fazia realmente parte do plano de Deus. E isto causou um impacto tão grande nos tios do Mário, que eles, mesmo ali na Hungria, compraram-nos as alianças, aqui estão elas, e o vinho para a boda. Já foram lá comprar, não é? Quando o Mário voltou, contou-me tudo o que se tinha passado naquela noite do telefonema, e para mim foi muito tranquilizador saber que Deus estava neste importante assunto, não é? Quer dizer, para mim, apesar de tudo, foi realmente assim, bom, então já descansei mais, não é? Porque eu não o conhecia e tinha medo, não é? Lógico, não é? Com esta confirmação e outras que iam acontecendo, e com o passar dos dias, resolvemos então dar início à preparação do nosso casamento. Mas era um momento em que a nossa situação financeira não era muito favorável a festas. Por alguns motivos, de investimentos ou o que fosse, não havia dinheiro naquela altura, não havia. Mas tratava-se de um acontecimento tão especial que gostaríamos de comemorar com os nossos familiares e amigos mais próximos, lógico, quer dizer, não podemos, eu penso assim, né, quer dizer, a gente casa uma vez, em princípio casa uma vez, né, e nem que, pronto, as pessoas que casam duas vezes, mas sempre é uma coisa especial e merece uma festa, porque o casamento realmente é uma instituição de Deus, e devemos festejá-lo, não é? Até porque Deus fala das bodas, até Jesus vai fazer as bodas com a noiva, né? Representando nós, então é muito importante fazer algo no nosso casamento, não é? E então, mas por causa desse momento, dessa situação financeira, eu senti assim, agora como é que eu vou fazer? Não há preparação, não há dinheiro, como é que vai ser, não é? Mas pronto, um dia, fazendo a minha leitura habitual da Bíblia, senti que Deus falava comigo e me dizia: de nada tem em falta aquele que cuida do pobre. Nesse momento soube que Deus estava a falar comigo sobre a festa do casamento, né? Quer dizer, era um pensamento naquela altura, era uma preocupação, não é? Porque o casamento é uma coisa que ocupa a gente, não é? E eu pensava, não é? Como fazer, não é? Como fazer as coisas, não é? E Deus estava me dizendo, Ele queria me cuidar dessa parte, e Ele estava me dizendo que não iria faltar nada. Como é que se marca em alemão, não é? Notem bem esta frase, que não me iria faltar nada, porque mais daqui a pouco, não sei se é neste capítulo, se é no próximo, vou falar sobre isso. Comecei a perguntar-me se alguma vez teria eu cuidado de algum pobre. Eu acho que nunca cuidei de nenhum, não é? É que me tornasse digna da observação da parte de Deus para que assim me recompensasse, porque Deus diz na palavra dele, aquele que dá ao pobre, Deus diz mesmo, olha, que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e eu lhe retribuirei, e Deus faz, e muito mais, né? Então toma também conta destas frases minhas agora neste momento: quem dá ao pobre empresta a Deus e eu lhe retribuirei, e faz mesmo, e faz mais do que eu retribui, e não falta nada, né? Como Deus diz, né? Então, naquele momento eu não me lembrava de que tinha feito alguma coisa desta palavra. Eu pensava assim, não, esta palavra deve ser para o Mário. Pois ele tinha-me contado que às vezes eles iam e faziam sopas e davam roupa às pessoas mais pobres no Brasil, mas eu acho que eu nunca tinha feito isso, não é? À medida que o tempo ia passando, vinham-me à memória algumas coisas. Mas também não é importante nos lembrarmos ou não, porque a Bíblia diz: não saiba a tua mão direita, ou não é preciso saber o que faz a esquerda, né? E ainda que nós nos esqueçamos, Deus sim, Ele se lembra, pois a Bíblia diz que Ele tem um memorial escrito diante dele. Diz lá em Malaquias 3,16, Deus diz que tem um memorial da nossa vida, mas é um memorial das orações e do bem que a gente faz, não é? Com tudo isso que fazemos e tudo, o memorial, tudo tem uma recompensa. Quero aqui salientar uma coisa, não é? Não seja mal entendido, não é? Em relação aos nossos pecados, quando nos arrependemos, Ele perdoa e esquece-se deles. Lá em Isaías, Ele diz lá assim: olha, os teus pecados eu lanço-os para o fundo do mar e deles não me lembro mais. Isso é em relação aos pecados, quando nós nos arrependemos. Agora, em relação às obras, Ele tem memorial, porque nós
Se fazemos o bem, quando estivermos com Deus, nós vamos ter a recompensa, não é? Então façamos bem, não é? E não mal, não é? Portanto, a memorial refere-se às boas coisas que nós fazemos e às nossas orações, que nós oramos por outras pessoas ou por nós mesmos. E então é bem diferente, que Deus não se lembra do mal que fazemos, mas nos recompensa pelo bem, não é? Bem diferente de nós, porque nós fazemos exatamente ao contrário. Esquecemos todo o bem que nos fizeram e lembramos-nos aquela coisinha, o que é que te disse? Uma palavrinha que eu não gostei, mas aquela mesma pessoa já nos fez um benefício, 2 benefícios, 10 benefícios, aí a gente esquece, não é? Só lembramos daquela, não é? Então temos que ser como Deus, não é? Que nos esquecemos do mal e lembramos do bem, amém? Que miseráveis que somos algumas vezes. Jesus disse também que se nós dermos um copo de água, até esse pequeno gesto tem recompensa, né? Faz alguma coisa, né? Quando a preocupação batia à porta, não é? Ainda falando da festa do casamento, lembrava-me da palavra que Deus me tinha dito, e como dizer que o dinheiro não me faltaria, não é? Daquela parte que eu contei da farinha e da panela, ok? Farinha na panela e o azeite na garrafa, não me iria faltar assim, o dinheiro. E eu lembrava-me dessa, e quando Deus disse que de nada tem falta, então aquilo já me tranquilizava, não é? A paz voltava. E é por isso que é tão importante lermos a palavra de Deus, pois a qualquer momento Deus fala-nos através dela, não é? Portanto, Deus aqui falou comigo, olha, de nada tem falta que eles cuidam do pobre. Mais atrás Deus tinha falado comigo, olha, assim como aquela mulher que tinha pouca farinha e pouco azeite, também não ia faltar. Deus falou comigo pessoalmente, através daquela palavra. Por isso eu repito, desculpem se eu repito mais uma outra vez, é dizer, aquela lá, então repete tantas vezes, leiam a Bíblia, porque Deus fala connosco pessoalmente, e sabemos o que é que Deus diz também no geral, e é bom ler a palavra de Deus. Portanto, leiam-na, amém? Pois a qualquer momento Deus fala-nos através dela de uma maneira específica, muito especial, quer dizer, muito pessoal para nós, não é? É aquilo que chamamos a palavra rema, que em grego, não é? Ela é em grego, que significa palavra específica para uma situação específica, o recado dele para nós individualmente. Amém? Então eu vou deixar para o próximo capítulo, vou deixar aqui, eu escrevi assim, a solução. Deus tem solução. E vocês vão ver o que é Deus, o que é que Deus faz, coisas maravilhosas. Amém? Que Deus abençoe, que desfrutem dessa palavra, compartilhem com outros e sejam abençoados. Esse é sempre o meu desejo para vocês. Amém?